Olá, gente, estamos de volta aqui. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e nós vamos agora para a aula número 4. Vamos dar uma olhada aí o que nós temos como objeto de conhecimento e o detalhamento, não é isso? Então nós temos aí, aula número 4, o objeto de conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. E o detalhamento, as novas tecnologias de representação do espaço. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos seguir em diante. É isso aí, gente. Então, vamos falar aí sobre essas novas tecnologias no tratamento do espaço, né, da representação espacial. E a gente está vendo aqui nessa imagem em movimento, ali o nosso planeta e esses vários satélites que estão aí ao redor, que estão desempenhando vários papéis, não é isso? Uns de localização, outros de transmissão de dados, outros de imageamento e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala sobre as novas tecnologias de representação do espaço, nós estamos falando das geotecnologias, né? Nós lembramos o que é a geografia, então esse geo sempre se refere a espaço. Então, geotecnologias são tecnologias aí utilizadas, né, para tratamento de informações espaciais. Então, nós temos algumas delas, vamos ver aqui as 3 principais durante essa aula, né? Começando pelo sensoriamento remoto. Tá? Então, a gente vai ver aí o que é sensoriamento remoto. E aí, gente, essa palavra remoto já diz bastante coisa, né? É algo que é feito à distância, não é isso? Então, todas as vezes que a gente vê esse remoto, a gente sabe que é um determinado contato com algum objeto, mas não precisa ter contato físico imediato. Então, sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visa a coleta e representação de dados da superfície terrestre sem a necessidade de um contato direto. Tá? Então vamos imaginar o sensoriamento remoto como algo que é feito à distância, como é o caso quando você tira uma fotografia de alguém. Não é isso? Você tira a fotografia de uma pessoa, você não precisa estar em contato direto com ela, mas depois você mostra lá a fotografia que foi registrada ali no seu celular, na sua câmera fotográfica. O mesmo acontece com o sensoriamento remoto, que faz o imageamento de determinada área, mas não precisa estar em contato direto com ela, né? Vamos prosseguir aqui. Nós temos diferentes tipos de sensores, tá? São equipamentos fotográficos, scanners de satélites e radares, em nível orbital ou suborbital, ativos ou passivos. Então, o que seria suborbital? O suborbital é o que está aqui dentro dessa área da nossa atmosfera. Então, ali, aviões, por exemplo, com câmeras fotográficas, balões e outros, inclusive máquinas, drones, né, que têm feito muitas imagens, agora na modernização do sensoriamento remoto, e então eles estão aqui em subórbita. Já alguns imageadores estão lá em órbita, tá? Estão no espaço, a bordo de satélites. Vamos dar mais uma olhada aqui. Nós temos aqui o seguinte: podem revelar florestas, áreas de cultivos, nuvens, fumaça de incêndios, cidades, rios e oceanos, dentre outros, a depender da resolução do sensor. Então, a gente precisa entender, gente, o que é a resolução. E aqui, quando a gente fala sobre o que um satélite pode ou não revelar a partir de suas imagens, nós falamos sobre a resolução espacial. Então, nós temos satélites que têm resoluções maiores e satélites com resoluções menores. A gente vai ver uma imagem agora muito legal, né, um quadro com 4 imagens, e você vai entender isso. Lembra que a gente falou na cartografia sobre resolução espacial? Observa aqui que nessa primeira imagem nós temos
um satélite que estaria bem afastado da Terra, está aqui mostrando a Terra toda, né, todo o globo, mas o detalhamento do que está sendo imagiado é bem ruim. Então isso aqui seria um satélite de baixa resolução espacial. Então, ó, eu sei que a Amazônia está aqui, né, nessa região, e Manaus mais ou menos por aqui. Aqui um pouquinho para o lado ainda, né? Fica diferente, fica ruim aqui de eu fazer o detalhe com a caneta que eu estou utilizando. Mas aqui nós vemos num satélite esse aqui então baixa resolução, né? Esse aqui de média resolução, a gente já consegue identificar algumas coisas, ó. Por exemplo, aqui temos a mancha urbana de Manaus. Aqui a gente consegue identificar o Rio Negro, aqui a gente consegue identificar os Solimões, aqui nós temos o encontro das águas, o verde aqui é de florestas, né? Essa parte aqui que está com essa cor, que não é a da floresta nem dos rios, é a mancha urbana de Manaus. Já aqui, nós temos um satélite de alta resolução espacial, né? Então vejam só, eu estou ampliando esta imagem, aqui consegui ir para a média, localizar alguns eventos a mais, e aqui agora eu estou dando um zoom na cidade, né? Então aqui, ó, nessa área nós temos ali o complexo da Arena da Amazônia. E aí nós temos satélites, nesse caso aqui de alta resolução espacial, aqui a gente passa para uma altíssima resolução, né? Observem que esta piscina aqui, ela está aqui, ó, quase imperceptível, mas esse satélite teve condições de dar essa imageada, puxar esse zoom, por assim dizer, né? E aí, gente, os satélites, eles não têm somente resolução espacial, eles têm também resolução temporal, que diz respeito a quantas vezes eles fazem a revisita em cada um dos lugares, e nós temos também a resolução radiométrica, né? Que é mais ou menos a capacidade medida em bits de níveis de cinza que são produzidos. Então, quanto mais níveis de cinza eu tiver nas imagens, em cada uma de suas partes, nós temos maior possibilidade de identificar diferentes objetos na imagem, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o histórico do sensoriamento remoto. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui no histórico do sensoriamento remoto, né? Então, lá por volta no século XIX, em 1858, nós começamos a ter lá imagens geradas a partir de balões, né? Então, os balões subiam ao ar lá, levavam um fotógrafo a bordo, né? Aqui nós temos imagem do balão do Félix Nadar, que ficou famosíssimo, por ser ele que fez as primeiras fotos fora da superfície terrestre, né? Chegava bem alto, inclusive, com os balões. Adiante nós temos outro dado que é bastante interessante. Esse aqui, na minha opinião, é o mais interessante de todos os lances da história do sensoriamento remoto. Em 1903, nós tínhamos lá os pombos fotógrafos de um camarada chamado Nel Brunner. Gente, vocês acreditem, vendo aqui as fotos, essa aqui é a foto de um museu, aqui no peito desse pombo empalhado lá, exposto no museu, nós temos uma máquina fotográfica que era acoplada ali no pombo, o camarada dava corda nessa máquina, tá? Então ela era programada para tirar as fotos ali de tanto em tanto tempo, tantos e tantos segundos, e aí os pombos do Nel Brunner davam uma volta e quando voltavam ali ele revelava os filmes e aí via as fotos que eram ali, entre aspas, tiradas, né, pelos pombos. Vamos adiante aqui. Lá na Primeira Guerra Mundial, o sensoriamento remoto evoluiu para o acoplamento de máquinas fotográficas nos aviões, tá? Então, os aviões, eles tinham suportes laterais. O copiloto, ou ali um dos integrantes dali, um dos camaradas que estava ali na aeronave, era responsável por tirar as fotos, né? Então, eles passavam muito mais rápido que um balão passava e eles atingiam distâncias muito maiores aí que os pombos, né, obviamente. Então esse foi um passo importante aí na história do sensoriamento remoto. Adiante, então até aqui esse ponto, né, antes do avião, nós estávamos somente no nível suborbital. A partir de 1957, com o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética,
nós passamos a ter imagens geradas lá de um nível orbital, tá? E isso aqui, ó, você deve se lembrar, né? Na geografia a gente sempre faz a relação dos fatos. Isso aqui estava lá, o lançamento do Sputnik estava lá e marcou um dos momentos céleres aí da chamada corrida espacial, lá na Guerra Fria, né? A gente fala bastante sobre isso. Adiante, lá em 1972, os Estados Unidos lançaram o satélite Landsat. Esse satélite Landsat foi lançado lá em 1972, o seu número 1, hoje já está em 9, tá? O satélite, então nós tivemos satélite Landsat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom, gente? E aí o Landsat 5, por exemplo, foi o satélite, aí um dos satélites da história do sensoriamento remoto que mais gerou imagens aí pra gente, né? Então vamos dar uma olhadinha mais adiante agora, né? Vamos passar para uma outra geotecnologia. Essa outra geotecnologia é o famoso GPS. GPS é a sigla de Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global, tá? Ele é um sistema de navegação por satélite, né, como nós estamos dizendo. São esses satélites que você está vendo aqui nessa imagem em movimento, tá? Eles ficam ali ao redor da Terra, em órbitas, tá? E aí eles foi criado, esse satélite, esse sistema, né, que é um GNSS americano, foi criado lá em 1973, tá bom? Esse é o americano, GPS. Nós temos outros dados sobre ele aqui, ó. Fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição exata. Então, se eu estiver aqui com um aparelho de GPS, eu recebo de sua constelação sinal de alguns dos satélites que me permitem ter a minha localização ali em graus, minutos e segundos, né, num par ali de coordenadas geográficas, uma informação de latitude, a outra informação de longitude. Além disso, ele me dá também altimetria. Nós temos mais um dado a respeito aqui. Essa constelação que você está vendo do GPS americano, ela é composta de 24 satélites em funcionamento constante, no mínimo, tá? Mas se você for lá no site do GPS, do Navstar norte-americano, você vai observar que nós temos lá cerca de 30 satélites que ficam lá no ar, né? Ficam em órbita, e aí alguns intercalam ali, eles revezam, enquanto um passa por manutenção, que é remota, o outro funciona, cobre ali o papel, e assim por diante. E o GPS, como você sabe, é utilizado aí tem muitas aplicações, né? É utilizado em muitos campos. A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, sobre as aplicações do GPS. E aí nas fotos aqui a gente pode verificar a gama de aplicações, né? Então, por exemplo, na aviação geral e comercial, incluindo drones, eu preciso dizer sobre drones, né? Eu sempre falo que é a última das revoluções aí no sensoriamento remoto. Os drones são utilizados, gente, em alguns lugares do mundo até para entregar encomendas, tá? Então a Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos, já faz lá em alguns lugares a entrega, lá você compra um livro, recebe lá na sacada da sua casa o livro entregue por drones. Ele só consegue chegar lá no seu endereço correto, exatamente onde você está, porque o drone é equipado com GPS, não é isso? Pois bem, então aqui nós temos um painel de um avião, né? E aqui nós temos, na fotografia número 1, ali o equipamento de GPS que está ali em algum lugar aqui do painel do avião. Na navegação marítima, né, nós temos aqui a foto de número 2. A gente pode observar aqui o comandante de um navio e aqui o GPS, um painel mostrando ali a situação do território marítimo e também de costa ali, né? O território marítimo, que eu quis dizer, o contraste entre o mar e a costa, né? Indicando direções, indicando lugares para onde deve ir, ok? Também em sistemas de navegação em veículos terrestres
E aí, sobre isso aqui, todo mundo entende perfeitamente, né? Nós temos aqui na fotografia número 3, ali um GPSzinho, talvez seja um celular, inclusive, num suporte. E aí a gente sempre faz uso aí de Uber, Uber Moto e o famoso Uber Carro Autônomo, gente. Isso aqui é espetacular e sem os sistemas de GPS, ele não existiria de forma alguma. Por que eu digo isso? O que quer dizer esse autônomo aqui? Quer dizer que o carro se move sozinho, não precisa do motorista, ok? E aí, além de tudo isso, na localização de qualquer aparelho eletrônico com receptor GPS, incluindo celulares e tablets, ok? Então, se você tem um celular, é muito provável que ele seja equipado com GPS. Às vezes ele não tem um GPS integrado, mas se você tiver um aplicativo de GPS, você consegue captar aí as posições de GPS a partir desses aplicativos que dispõem uma espécie de rede entre as antenas de celular, tá bom? Então, mesmo o celular que não tenha o GPS ali integrado, ele pode receber sinais de GPS. É importante dizer o seguinte, aqui no conteúdo de vocês, a gente só fala sobre o GPS Navistar norte-americano, mas existem outros lugares no mundo que têm os seus próprios sistemas de GPS. São os GNSS, tá? Que quer dizer Global Navigation Satellite System, ok? Então nós temos lá o Galileu da Europa, nós temos o GLONASS, que é lá da Rússia, nós temos o Beidou chinês e nós temos também o QZSS, que é lá do Japão, tá bom? Além de outros satélites aí que fazem uma rede integrada de apoio a esses sinais de sistema global de posicionamento, tá bom? Nós vamos passar agora a ver uma outra das geotecnologias que tem sido muito utilizadas, que são os sistemas de informações geográficas, tá ok? O que é um sistema de informação geográfica? E olha que legal. Na aula que a gente teve sobre cartografia, eu falei para vocês que eu tinha feito o mapa para utilizar na aula, não é isso? E aí eu utilizei para fazer esse mapa um sistema de informação geográfica, o QGIS, né? Que é o QuantumGIS. Então ele é um software livre e todos os dados que eu utilizei, todas as camadas que eu utilizei, também são livres e disponíveis lá pelo site do IBGE. Então vejam como é que funciona um sistema de informação geográfica. Ó. Eu coloco aqui uma camada de hidrografia, de azul, né? Eu coloco a cor que eu quiser, mas obviamente o azul é o que mais se aproxima das representações de cursos d'água nos mapas. Coloco as outras camadas todas, como os estados do Brasil, os países da América do Sul, né? Os municípios do Amazonas, aqui como você está vendo, cada uma dessas divisões. E aí eu monto, através do sistema de informação geográfica, os mapas e faço as análises que quiser. Se eu quiser tirar a América do Sul daqui, eu tiro. Se eu quiser tirar a hidrografia, eu tiro. Se quiser mudar a cor, eu mudo. Então, o sistema de informação geográfica é muito rico nesse sentido, né? Enquanto ferramenta aí das novas geotecnologias. E ele não funciona única e exclusivamente no seu computador, né? É como a gente vai ver na próxima cartela aqui, nós temos o famoso SIG-Web. Então, se Sistema de Informação Geográfica é SIG, isso aqui é um SIG-Web, ou seja, é um sistema de informação geográfica disponível na internet. Então, esse aqui também fui eu que implementei, aqui sobre a região metropolitana de Manaus, como você está vendo. Cada cor diferente aqui nessas áreas se refere a um dos municípios da região metropolitana de Manaus. As bolinhas amarelas se referem à localização da sede dos municípios. Essas linhas amarelas se referem às estradas aqui dessa região. Então aqui você tem as opções, se você acessar lá a internet, de selecionar quais os elementos que você quer ver, e aí aqui também temos a opção de você imprimir, se quiser, em tamanho A4, seja lá no formato paisagem ou no formato retrato, tá? A gente vai ver
como é que funcionam, mais ou menos, os SIGs, o Sistema de Informação Geográfica. Nós temos aqui uma relação mais ou menos de textual aqui, né, para a gente explicar para vocês, na próxima cartela, como que ele funciona. Então, nós temos um banco de dados de informações espaciais em ambiente computacional, tá, que reúnem hardware, software, peopleware, dataware e métodos de operação. Então, hardware, não se expandem com esses termos, né, em inglês. Hardware é a parte física do computador, software é a parte do software, dos aplicativos ali, dos programas. O peopleware diz respeito às pessoas que operam esse sistema, e dataware quer dizer aqueles dados que são utilizados ali para implementar o sistema de informação geográfica. E os métodos de operação são variados, tá? Porque tudo vai depender aí de qual seja a sua intenção, de qual é o seu projeto para que isso seja implementado. Então, são importantes para o planejamento urbano e rural, além de tomada de decisões. Ou seja, quando você tem ali os dados que podem ser implementados, que você pode usar para avaliar o que está acontecendo em determinado campo na sua cidade, isso vai te ajudar na tomada de decisões sobre determinados problemas. Eu me lembro de uma vez que alguém me chamou para verificar qual seria a melhor possibilidade locacional de um cemitério lá na sua cidade, uma cidade aqui do interior do Amazonas. E o meu mestrado, por exemplo, eu fiz uma análise territorial para ver qual seria o melhor local para se implantar uma lixeira pública, né? Um aterro, na verdade, em outro município aqui do interior do Amazonas. Então, tudo isso faz parte da tomada de decisões. Estão presentes os SIGs em órgãos públicos e empresas, né, em órgãos que são privados. Então, nós temos, por exemplo, os SIGs que são aí do IBGE e temos os SIGs das suas empresas, aquelas que são empresas particulares e que daí não são, assim, de uso público, né? O que eu quero dizer, eles têm lá todos esses dados, né? Os seus hardware, softwares, peoplewares, dataware, que são específicos do interesse deles, e eles gastam dinheiro para implementar e abrem se quiser. Mas enfim, como mostrei para vocês, vários também são disponíveis via web, ok, gente? Então aí nós falamos sobre a segunda das geotecnologias que a gente ia abordar hoje. E agora vamos falar de uma que é bastante interessante também, né? Vai nesse sentido do que a gente está falando. Lógico que ele não falou nada aqui que não seja interessante para as novas geotecnologias, mas é o geoprocessamento. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que é geoprocessamento, gente. Essa palavra é muito utilizada recentemente e no meio das tecnologias para trabalhar aí com tratamento de dados espaciais. Lembra do GEO? Geotecnologias, geoprocessamento, geo isso, geo aquilo, sempre interessando a localização dos eventos. Então, o que é o geoprocessamento? É processamento de dados espaciais, não é isso? Muito claro. Então, se geo é localização, é processamento de dados cuja natureza, para o interesse do projeto, dizem respeito à localização. O geoprocessamento envolve diferentes técnicas, tá? São de tratamentos de dados espaciais a partir de diferentes sistemas, incluindo os computacionais. Está escrito aqui incluindo os computacionais, porque nós temos geotecnologias que dependem exclusivamente de ambientes que são computacionais, enquanto que outras geotecnologias não precisam exatamente estar atreladas a ambientes computacionais. É só você pensar, por exemplo, numa bússola. Uma bússola é um tipo de geotecnologia, não é isso? Que revolucionou, inclusive, as grandes navegações. Aquela história ali de descobrirem, né, que tinha um norte magnético na Terra e etc. Então, uma bússola faz o papel de geoprocessamento. Então, nem todo processamento de informações espaciais está atrelado obrigatoriamente a ambiente computacional.
vamos continuar aqui. Então, nós podemos ver que o geoprocessamento, a partir de determinados sistemas, a partir de determinadas técnicas, identifica determinadas características da superfície terrestre através de cores, formas e legendas variadas. O que nós estamos vendo aqui, gente, nessa imagem? Observem só aqui. Estamos vendo um ambiente de uma imagem de satélite. Nós estamos vendo aqui, ó, uma cor azul. Estamos vendo essa cor negra, a cor preta. Estamos vendo verde bem forte, verde mais claro e vários tons aqui de púrpura, né? Que vai lá desde um rosa escuro até um rosa bem claro. Então vejam só, aqui foi feito um ato de geoprocessamento em cima de uma imagem de satélite. Inclusive é do Landsat isso aqui, tá? E é uma imagem de Manaus. O que o geoprocessamento fez aí? Ele dividiu a imagem em diferentes camadas e aí, a partir de uma determinada composição, ele permitiu que a gente, através de uma técnica de geoprocessamento, identificasse mata virgem, regiões de mata que são bem exploradas, as áreas mais adensadas da região urbana e os braços de rio aqui, né? Então, essa água preta aqui é do Rio Negro e essa água que está refletindo de azul aqui são as águas barrentas do Rio Solimões, tá bom? E aí a gente segue aqui, vamos para mais um exemplo de mais uma técnica de geoprocessamento que foi utilizada também para tratar de uma imagem, não é isso? E aí a gente está vendo aqui que, vamos dar uma olhadinha nela, nessa aqui a gente tem um outro detalhe, ó, que através dessa imagem também de sensoriamento remoto e através da técnica de geoprocessamento que foi utilizada, a gente pode observar aqui a mesma coisa. Os tons mais fortes de verde devem ser as áreas mais conservadas de natureza. A parte que é rosada não tem cobertura vegetal. Então aqui nós temos diversos tons de rosa, do mais forte ao mais claro. Mas essas partes aqui, ó, o que seria na opinião de vocês? Está escrito aqui, né? São focos de queimada. Então, através de uma técnica específica, tá? Aqui a gente conseguiu fazer tratamento, identificar inclusive queimadas, além dos objetos ali que a gente chama de alvos espectrais, né? Nós vemos aqui também pela rugosidade dessa imagem, estão vendo esses diversos traços, que é um terreno cheio de subidas e descidas aí, né? Cheio de pequenos montes, por isso fica assim rugoso, e a parte aqui que foi escolhida para ser descampada é mais plana, tá? Então, através das imagens de satélite, o geoprocessamento também permite acompanhar e analisar eventos passados sobre a superfície ou a evolução de determinados fenômenos geográficos. Tá bom, gente? Nós vamos acabar a aula por aqui, espero que vocês tenham gostado, ok? Até a próxima!